Boa tarde, pessoal. Iniciando então mais uma aula. Nós vamos começar pela sanfona 1 por 1 hoje, tá bom? Vamos aprender a fazer a sanfona básica, que é a mais tradicional, né? Que a gente costuma utilizar muito em vários trabalhos. Aqui nós temos então a sanfona 1 por 1. Tá bom? Vamos fazer esta aqui agora. Nós vamos precisar então do pente de montagem da frontura. Você pode utilizar aí o pequeno de 130 pontos. Vamos precisar também das chapinhas para conectarmos os pesos. E 2 pesos. E vamos utilizar também a régua selecionadora de 1 por 1 da máquina. Tá bom? Aqui embaixo na frontura nós temos esta chapinha que usamos para enganchar o fio. Tá bom? Enganchamos o fio aqui embaixo para prender ele, para podermos trabalhar. Não precisar estar inosando ou amarrando ele em qualquer lugar, prendemos ele aqui nesta chapinha. Eu já passei o fio na máquina, na mola esticadora. E vamos preparar então para começar a trabalhar. Eu vou descer a frontura aqui. Um degrau. Para prender o meu fio ali embaixo na chapinha. Trago aqui por baixo e engancho ali. Vou subir de volta. Levanto o pezinho de baixo ali, o auxiliar que trava ela. Está presa a nossa frontura segura. Vou regular os carros então para a sanfona 1 por 1. Aqui colocamos no 0, no seletor da frontura, e no da máquina também no 0. Tá? Para a sanfona 1 por 1, mesmo sendo fio 315, podemos iniciar no 0 a orla perfeita em ambos os carros. Vamos selecionar as agulhas agora. Eu vou iniciar o trabalho bem no meio da máquina, no nosso ponto 0, né? Normalmente o nosso ponto 0 fica aqui, ó, bem no meio do contador, tá? Então eu vou selecionar 25 pontos do 0 para a esquerda e 25 do 0 para a direita, tá bom? E vou levantar essas agulhas. Dez, 20, 21, 22, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 agulhas. Aqui. E pro outro lado a mesma coisa, mais 25, 10, 20, 25 agulhas. E a sanfona 1 por 1, não há necessidade de colocarmos este botão no H, tá bom? Podemos trabalhar com ela no P. Vamos colocar no H normalmente quando utilizarmos a sanfona 2 por 2. Escolho aqui uma agulha da frontura agora que entre no meio das duas da máquina e posso levantar todas. Sendo que a da máquina deverá ser a primeira agulha do lado de fora, tanto na esquerda quanto na direita. Tá bom? E na frontura, a agulha da esquerda ficará no meio da agulha da máquina e a última da direita também, certo? Então, selecionamos as agulhas para trabalhar a sanfona 1 por 1. Vamos passar o carro para a esquerda para alinhar elas. Chegando na esquerda, ó, já estaremos segurando o nosso fio aqui, que está preso lá embaixo na chapinha. Levaremos o carro e o fio um até o outro, ó. Ó, agora passamos o fio ali atrás daquele pezinho ali, ó, tá? Viemos com ele desta forma e vamos passar para trás. Já estamos com o nosso fio colocado no carro, né? 0 e 0. Vamos tecer uma carreira devagarinho para a direita.
e enlaçamos as agulhas da máquina e da frontura. Levamos o carro para lá, deixamos ele lá um pouquinho e vamos pegar o nosso pente de montagem. Tiramos o aramezinho e vamos por baixo da máquina cuidar assim, ó. Nós temos esses furinhos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 furinhos nesse pente. O do meio, ó, é o terceiro. Da direita para a esquerda, ele é o terceiro. Ou da esquerda para a direita, ele é o terceiro. É o meu furinho do meio. Vou cuidar este furinho do meio em relação ao meu zero da máquina, que é o início do meu primeiro ponto para a esquerda e o meu primeiro ponto para a direita é o início, é o meio, tá? Então, eu vou entrar com este, eu vou controlar para mim subir com este pente, sendo que este furinho aqui tem que dar rente ao meio da máquina aqui também, certo? Então, vamos lá. Entramos com ele ali embaixo da frontura e subimos com ele aqui, ó. Entramos no meio entre as duas máquinas. Agora, eu vou pegar o meu arame e vou entrar aqui na pontinha e recolocar ele de volta dentro do pente, até o final. Ele tem essa pontinha para fora aqui dobradinha, vamos cuidar de deixar retinha para cima para ela não pegar nem na máquina nem na frontura. Solto ele. Agora eu venho com os meus pesos e vou entrar naqueles furinhos que eu mostrei para vocês ali, que no meu tem 5. Venho com o pezinho e entro no furinho da ponta aqui da esquerda, o mais próximo do meu tricô aqui, ó. Então, eu tenho um furinho bem aqui no meu pente, bem certinho, aonde iniciou aqui a minha primeira agulha. Eu coloco o pezinho ali. No lado de cá, a mesma coisa, eu passo a mão e sinto o furinho, e tenho exatamente um furinho bem aqui, aonde está a minha última agulha da direita. Entro com o meu pezinho ali. Pronto. Certinho. Agora, vamos regular o carro para dar continuação na nossa orla perfeita, tá bom? Estamos executando aqui a orla da sanfona 1 por 1. Quem quiser poderá colocar este botão aqui no 2 para fazer a orla, tá? Mas fica por conta aí de quem prefere. Então, nós vamos subir este botão PR, somente ele, ó, note que o resto nós não mexemos, subimos o PR e vamos também apertar o parte da esquerda, parte da direita, parte da esquerda. Apertamos o parte, tá bom? Só fizemos isso então. Subimos o PR da direita e apertamos o parte da esquerda. Devagar, nós vamos tecer uma carreira para a esquerda. Esta carreira que tecemos para a esquerda só trabalhou as agulhas da frontura. Tá? Não teceu as agulhas da máquina. Note aqui que só temos uma laçadinha da primeira carreira que executamos. Ainda com o carro da mesma forma que regulamos, tecemos mais uma carreira para a direita. Agora, teceu apenas as agulhas da máquina. As agulhas da frontura não executaram nenhum trabalho, tá bom? Tecendo essas duas carreiras, voltamos o nosso botão PR para baixo, posição N, e o nosso parte também, liberamos ele, certo? Tecemos então mais uma carreira para fechar a nossa orla. Prontinho, nossa orla está pronta. A partir daqui agora podemos aumentar a regulagem dos carros. Se você estiver trabalhando com fio 315, poderá colocar aqui no 2.1 ou 2.2, antes do 3 um pouquinho. E aqui também, a mesma coisa. Antes do 3 um pouquinho, ou no 3, mas eu prefiro trabalhar assim no 2.2, tá? Cada pontinho daquele ali eu chamo de 2, 2.1, 2.2 e 3, tá? Aqui agora nós podemos também liberar esta alavanquinha, colocar no 1 de volta, para não deixar o nosso tricô tão travadinho. E agora nós devemos também zerar o contador de carreiras, tá?
Zeramos o contador, porque a nossa barra, a gente quer ir 15 carreiras, vamos contar as 15. Eu, particularmente, não considero a orla perfeita como carreira, mas quem quiser considerar, se gostaria de ter 15 carreiras aí no seu trabalho, poderá contar ela como 1, então coloca aqui 1 no carro e tece mais 14, tá? Eu costumo não considerar ela como carreira e agora eu vou tecer 15 carreiras para terminar o meu punho. Nós devemos também soltar o fiozinho que nós prendemos na chapinha ali embaixo, para ele não prejudicar o nosso trabalho. Teci 15 carreiras de sanfona. E agora nós vamos subir os pontos da frontura para a máquina para terminar a nossa peça. Vamos pegar aqui então a nossa agulha transferidora de 2 orifícios e começar a subir os pontos da frontura para a máquina. Aqui nós vamos pegar a primeira agulha da frontura e colocar na primeira agulha vazia da máquina, tá? A próxima agulha da frontura, você vai ver que ela dá rentezinho à agulha vazia da máquina, ó. Pega ela e engancha lá na da máquina. Vem com o orifíciozinho ali, engancha na agulha, traz para cima, desce e passou o ponto para a agulha transferidora. Vai já com ele lá na agulha da máquina, engancha lá e larga lá o ponto, tá? Vamos fazer desta forma até o final. Se você estiver trabalhando com muito peso aí, vai estar forçando muito o pente para baixo, fica um pouco mais difícil de liberar esses pontos. Então, você pode tirar aí um pouco de peso, deixar apenas um, porque se deixar sem peso também dá a sensação de que começa a enganchar o ponto na lingueta e ele fica mais difícil de passar para cima, tá bom? Então, libere aí um pouco de peso do pente para ficar mais fácil de fazer isso aqui. Vamos fazer desta forma até o final. Eu perdi um ponto aqui, na hora de puxar da frontura e colocar na máquina, eu soltei ele ali embaixo. Eu vou fazer o seguinte, continuarei subindo os pontos até o final, e depois, quando eu descer a frontura, eu recupero aquele ponto ali, tá bom? Mas, se você quiser utilizar o seu ganchinho aí e já tentar recuperar o ponto, né? Lembre que temos essas ferramentas aqui, tá bom? Eu vou continuar assim mesmo. Depois eu recupero ele quando eu descer a frontura. Prontinho, último ponto. Agora, para descermos a frontura, não tem nenhum mistério. Note que não temos mais nenhuma agulha aqui em trabalho. Então, sem precisar mexer no carro aqui do mesmo jeito que está conectado, eu vou lá daquela forma que nós vimos na aula anterior, vou baixar as travinhas dos dois lados e no segundo pezinho, o primeiro pezinho de cima aqui, né, vou baixar um por vez. Um lado, outro lado, vou baixando, tá? Baixei a frontura. Aqui, então, agora nós temos o nosso tricô à mostra, certo? Então, não tem nenhum mistério. Agora, eu vou recuperar o pontinho que eu perdi ele ali. Como agora eu vou trabalhar só com a máquina de cima, o que eu vou fazer? Eu vou conferir se quando ao transferir o ponto de baixo para cima, se eu puxei muito a agulha e deixei o ponto atrás da lingueta, tá? Como eu tô vendo aqui que todos os meus pontos estão dentro da lingueta, eu posso puxar essas agulhas para trás assim. Mas se uma delas estiver muito para fora desta forma e eu puxar, eu vou derrubar o ponto novamente. Então, essas que estiverem assim, eu vou enganchar de volta aqui e vou empurrar o ponto para dentro. Agora, eu posso levar as agulhas, certo? Então, agora eu vou recuperar ali o meu ponto perdido. Já desmanchou
um pontinho ali. Vou pegar ele com cuidado aqui, com o meu ganchinho. Venho com o transferidor ali por baixo e entro dentro do ponto. Tá, meu ponto está seguro. Agora, antes de colocar na agulha dele, eu tenho que cuidar, porque tem um fiozinho ali, ó, de uma carreira que ele já havia soltado. Então, eu tenho que entrar com o remalhador embaixo daquele fiozinho, para então colocar na agulha de volta, tá? Então, eu tenho na agulha o ponto e a laçadinha que estava solta ali, que havia desmanchado. Então, agora, eu vou remalhar ela desta forma. Empurro a agulha para frente, entro com o remalhador só no fiozinho, ó, o ponto está lá embaixo, na agulha. Puxo devagarinho a agulha, deixando o ponto atrás da lingueta e soltando o fiozinho dentro da lingueta. Agora, ó, remalhei ele e ele está seguro, tá bom? Então, a partir daqui agora, podemos preparar a máquina para começar agora aí fazer um trabalho com ponto meia ou com um recoger aí, qualquer decoração que a gente quiser fazer, certo? Ela está ainda com os pezinhos da frontura aqui enganchado no pente, mas quando você for trabalhar com a máquina, você deverá usar igual os pesos da máquina no seu tricô. Então, nessa hora aqui, se você quiser tirar os pezinhos da frontura, pode tirar que não tem problema, certo? Então, agora nós não precisamos mais do basculante da frontura e vamos utilizar o basculante da máquina. Para tirar é simples, só desrosquear os parafusinhos e puxar. Colocar da máquina no lugar. E ajustar os parafusinhos. Passar o fio na máquina. Nunca esquecer de fechar o orifício aqui. E continuar o tricô normal aí com o nosso ponto meia, ou com o recogeiro, jacara e o que a gente quiser fazer, certo? Tecendo então com a máquina, após terminarmos a sanfona com a frontura. Mudando a regulagem também, né? Que a frontura a gente sempre vai fazer com ponto mais justinho, e quando subir para a máquina a gente vai aumentar um pouquinho. Se você se sentir incomodado para trabalhar com a frontura aparecendo aqui assim, você pode simplesmente cobrir ela com um pano. Pegue um pano longo, coloque aqui dentro e proteja a frontura, os topos da frontura, no caso, que ele não vai atrapalhar o seu trabalho, certo? E continua normalmente. Vamos ver então como ficou o nosso trabalho, né? Nossa sanfona. Vou tirar os pesos. Tirar os pesos do pente. E vamos também tirar o pente. Desta forma. Procure, sempre que tirar o arame do pente, já coloque de volta. Com cuidado, para não amassar, certo? Então, temos aqui a nossa sanfona, 1 por 1. Perfeita. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula e bom trabalho a todos!